Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional Anice Martins, que é uma das idealizadoras do projeto Acolher de Timbó, e a Adriana Estigarra, que é mãe atípica. E o filho dela, o Benício, aqui também no estúdio do Jornal Regional. Meninas, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no JR. A gente que agradece a oportunidade, né? Então, boa tarde a todos. É sempre um prazer muito grande para nós estar aqui, né, Marcelo? E a LBA sempre apoiando também a nossa causa, né, do Projeto Acolher. O prazer é nosso, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. Agradecemos o convite e viemos aqui representar as mães do Projeto Acolher e mostrar um pouco do projeto e do que está acontecendo na atualidade. Anice, até para a gente recordar um pouquinho, fala para a gente como iniciou, como nasceu esse Projeto Acolher. Não, o Projeto Acolher ele foi fundado, né, em 2018. A motivação, né, porque ele nasceu por um motivo familiar, uma perca, né? O Sebastião é o fundador, né, o motivo de ter o Projeto Acolher, e que hoje a gente ajuda aí, né, mais de 130 crianças do Projeto Acolher. E a motivação foi pelo Sebastião, né? Ele foi o fundador, era um sobrinho, né, que infelizmente ia ter um diagnóstico bem severo, e assim ele passou, deixou aqui, né, mas a gente continua cumprindo essa missão dele aqui. Ele plantou a sementinha, né? Isso. A principal missão do projeto? A missão do projeto, né, é acolher essas crianças, né, com diagnósticos, né, e direcionar elas, porque o município tem alguns amparos e às vezes as famílias não conhecem, né, tipo o apoio, seja a Secretaria da Saúde, da Educação. Então o Projeto Acolher acolhe essa família e instrui ela, porque a gente tem também parcerias com os municípios para amparar essa criança, né, essa família, e instruir da melhor forma. Adriana, recentemente a gente teve uma data muito importante para os autistas, né? Exatamente, foi no dia 18, na sexta-feira, desculpe, o Dia do Orgulho Autista. Nós temos no dia 2 de abril, que é o Dia do Autista, e o Dia do Orgulho Autista no sentido das pessoas aceitarem a condição e trabalharem também para que a sociedade, né, aceite as diferenças que o autista tem. Deu uma tossezinha aqui agora. Resfriado não é fácil. Mas qual é o principal, qual é a maior dificuldade hoje que as mães encontram, as mães atípicas? A maior dificuldade que as mães encontram é em relação às escolas. Existe ainda uma demanda reprimida, as escolas não estão preparadas para lidar com o autista, e outras dificuldades, com plano de saúde, com o próprio atendimento à saúde da pessoa autista. E também um pouco a questão da sociedade, muitas vezes lidar com o preconceito. Acho que é muito difícil mesmo essa situação. Anice, quantas pessoas hoje são atendidas no projeto? Hoje tem 130 crianças inscritas no Projeto Acolher, né? E todas elas têm um cadastro e, de certa forma, já foram beneficiadas, né? Seja através de campanhas pontuais, né? De alguma forma, elas já foram beneficiadas, essas 130 que fazem parte do projeto hoje. Entre elas, né, a gente atende lá o município de Timbó, Pomerode, Blumenau e Indaial. E temos também aqui do Rio do Sul, né, o Christian, que é a Vanessa, que também são um diagnóstico bem severo. E a gente faz o possível para estar auxiliando eles, né? Quando os pais estão ali, né, eles não sabem, eles não são preparados, né, para enfrentar, né, ter essa expertise, né, de conseguir lidar, né, mesmo porque o autismo são vários graus, né? Exato. Então, o que a gente vê hoje é que a gente precisaria de uma preparação melhor dos pais também para entender e também ter esse diagnóstico precoce da criança. Exatamente. Eu lembro que no caso do Benício, né, ele nasceu prematuro. Desde o início nós já tivemos um acompanhamento com neuropediatra, mas nem neuropediatra nem pediatra conseguiram nos dar um diagnóstico mais precoce. E a gente também não via o autista. A visão do autista era aquele autista severo que, né, ficava fechado numa casa, não falava, se batia, se autoagredia. Eu mesma posso dizer que não tive esse preparo, que tive bastante dificuldade para receber o diagnóstico, tá? E na sequência ali, o que a gente vê é que os próprios pais acabam correndo atrás, estudando. Ontem mesmo eu conversava com uma mãe que ela fica das 21 à meia-noite estudando em prol de conhecer melhor a condição do autismo para poder ajudar a escola, até a própria terapeuta. E daí, numa situação dessa, a gente vê como é importante o Projeto Acolher, porque ele une as mães, né? Exatamente. E essa troca de experiências, porque uma vai falando para a outra, né? Olha, aconteceu isso. E essa troca de informação é muito importante, né?
Exatamente. A mãe se sente muito sozinha, e muitas vezes é a mãe mesmo. Por quê? Porque foi abandonada. A gente vê isso todo dia, né? Falta um pouco de garra, muitas vezes, para o homem, para assumir aquela condição e apoiar a mãe. E ali no Projeto Acolher, a gente acaba, né, se reunindo em alguns eventos, de forma que a ajuda não vem só por parte da Anice, por parte da diretoria, mas também entre a gente. É muito bacana e cria-se uma rede de apoio entre as mães. Anice, e como é que o projeto funciona? Que tipo de serviço que ele oferece? A gente tem um projeto todo voluntário, né? E o objetivo do projeto é a inclusão da criança com deficiência na sociedade, né? Da criança, da família, sempre a gente fala, né, Marcelo? Porque a criança, né, às vezes, ela depende do diagnóstico que ela tem, ela sofre, né, por isso tudo, mas a família sofre mais ainda, como a Adriana comentou. Então, sempre a gente tenta amparar essa família. Então, entender primeiro qual o diagnóstico da criança, como a criança está sendo assistida, né, porque às vezes tem que ter um direcionamento, né, porque a gente sempre fala, a mãe nunca está preparada para ter um filho especial. Quando isso acontece, é um grande choque, né? Então, primeiramente, a gente tem que ter esse olhar, amparar essa família. E aí a importância da comunidade, né, o município, a secretaria está olhando para... A gente trabalha em parceria, sempre eu falo, né? Sim. Para estar, às vezes, não consigo uma consulta com fonoaudiólogo, com neuro e tal, mas, tipo, porque só foi lá, conversou, às vezes não conversou com o secretário mesmo, o município não tem o conhecimento da seriedade daquele diagnóstico. Então, como a gente já tem o cadastro de diagnóstico da criança, a gente consegue ter força também, né, e levar para análise na secretaria. A secretaria está abraçando mais essa causa, está auxiliando. E, às vezes, quando não tem realmente esse profissional apto, né? Então, a gente prepara campanhas, né, ou vê uma forma de estar auxiliando da melhor forma essas crianças, né? Como o projeto é importante na vida dessas famílias, né? Isso. E o projeto, como ele é um projeto todo voluntário, né, a gente tem aí uma força-tarefa sempre divulgando cada vez mais. A LBA tem nos ajudado bastante também dentro do institucional, entre outros, né? E campanhas que a gente tem feito, apoio, né, de bancos, tá? Inclusive, esses tempos a gente fez com o Cicobi lá de Timbó, né, fez um pedágio, o Sicredi, né? E entre outros bancos parceiros, seja pessoa física ou jurídica, que abraça essa causa também, vão ficando cada vez mais divulgando, né, a gente ficando mais conhecido e amparando essas crianças, né? Porque às vezes desde a medicação de alto custo também, né, Marcelo, uma prótese. Então, quanto mais pessoas abraçarem essa causa, e junto a gente consegue estar ajudando cada vez mais, seja na qualidade de vida dessa criança, como também na inclusão, né? Ou seja, Anice, tem vaga para quem quer trabalhar, fazer um trabalho voluntário, né? Daqui a pouco o fonoaudiólogo, um médico, né? Pode trabalhar voluntariamente no projeto. Isso é o que a gente mais precisa hoje, né, Marcelo? Porque a gente está com um número grande de crianças, tem uma fila de espera muito grande também, né? E como a Adri comentou antes, às vezes a gente não via como tem criança, não só autista, né, mas como vários outros diagnósticos, e às vezes tem a família até não expõe, às vezes por proteção, por N motivos. Então, nossa sociedade ter esse olhar mais carinhoso de inclusão, a gente consegue estar apoiando essa família, essas crianças. Então, a gente precisa de voluntários, seja para campanhas pontuais, a gente faz alguns encontros, né? Para acontecer a inclusão mesmo da criança típica com a atípica, como também no dia a dia, né? Seja em campanhas ou também voluntários para abraçar a causa, então seja às vezes até crianças ali que estão em cuidados paliativos, precisam de fraldas geriátricas, entre outros cuidados, né, que são um custo alto, então está adotando essas crianças, então pode ajudar voluntariamente no dia a dia, né? E conhecer mais, né, o caso dessa criança. Às vezes também, né, Marcelo, as famílias precisam de ajudas, né, financeiramente ou para ajudar aquela criança, mas também às vezes de uma conversa, né, que nem a Adriana comenta muito, o psicológico muito abalado dessa família. Então, você pode estar ajudando a gente aí de várias formas. E lá no Instagram, o Projeto Acolher está lá. E tem um Pix para fazer também. Quem quiser fazer um Pix voluntário, dá para fazer lá, né? Isso, é sempre muito bem-vindo, né? Então, @Projeto Acolher, né? Isso mesmo. Então, a gente tem um Pix lá, tem uma conta jurídica, né, todo o dinheiro que a gente arrecada lá. Depois a gente faz um planejamento com o valor que a gente consegue e a gente está ajudando de acordo àquela criança, né? Mas é um número muito grande, então são muitas necessidades. Então, quem quiser nos apoiar, seja ali com a conta Pix, a gente sempre presta toda a conta, esclarecimento. As pessoas também que seja jurídico e queiram que a gente divulgue ali também, né? Ajudei com valor X, a gente faz todos os créditos para aquela empresa de acordo com o valor que a gente conseguiu. E assim, quanto mais a gente conseguir arrecadar, para conseguir ajudar um número maior de crianças, né, Marcelo? Bacana. E uma parte importante também que a gente sempre consegue descontos também. A gente agradece muito aí as farmácias, né? Consultórios, médicos, entre outros, né? Que estão dando com desconto para a gente. Então, a gente promove o estabelecimento e consegue ajudar um número maior de crianças. Muito importante. Dá para falar, Adriana, que o Projeto Acolher mudou a vida da família?
Olha, com certeza, e num momento decisivo, porque nós nos mudamos recentemente para Timbó, faz 2 meses, e eu não conheço ninguém lá, e a Anice foi quem abriu as portas e efetivamente nos acolheu. Então, o Benício agora faz parte, e essa ajuda diária da Anice, perguntando, tá tudo bem, você precisa, né, de uma rede de contato, foi providencial. Agradeço muito a ajuda do Projeto Acolher. A Anice é uma pessoa incrível, né? Faz um trabalho maravilhoso lá em Timbó, nesses municípios, né? Sempre ajudando as pessoas. Onice, então as pessoas podem ajudar, podem entrar em contato para mandar um direct lá através do Instagram, né? E a gente vê que vocês fazem também eventos, né? Durante todo o ano, tem a Páscoa, tem o Natal, vai ter festa junina? Se a gente não conseguiu fazer festa junina, né, Marcelo? A gente também participou de alguns editais que agora estão nos ajudando também e tivemos bastante trabalho, né? Que a gente, então, como todo mundo é voluntariado, a gente tem uma diretoria ali, mas também ele requer bastante cuidados. Então, a gente não fez festa junina esse ano, mas fizemos alguns outros encontros e a importância desses encontros, seja sazonais, em datas específicas, Marcelo, porque muitas crianças é o único evento, às vezes, que ela sai de casa. Entre tantas crianças que a gente tem algumas crianças de cuidados paliativos, que é uma situação mais delicada, né? Então, às vezes, é o único encontro que essa criança vai sair de casa, vai para lá e a gente sempre prepara um café, um coffee break muito especial, com muitas brincadeiras, né? Dinâmicas, tudo através de apoiadores e voluntários também. E a gente tenta fazer o possível para proporcionar um dia especial para essa criança, seja com comes e bebes, como também com brincadeiras, para acontecer a inclusão da criança típica com a atípica. Então, é muito importante, né, Marcelo? Que é o que a gente precisa, inclusão. Nice e Adriana, muito obrigado pela participação de vocês aqui no JR. Parabéns pelo trabalho. Esse projeto é sensacional. A gente que agradece, né, em nome de toda a diretoria do Projeto Acolher. Nosso muito obrigado, LBA. Muito obrigado, Adriana. Obrigada, Marcelo.